Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Mas você consegue me definir o que é espírito? Se você não sabe, fica aqui que nós vamos conversar sobre isso hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos no final dessa série Corpo, Alma e Espírito. Esse é o nosso terceiro vídeo e hoje nós vamos falar sobre o espírito. Você consegue me definir o que é espírito? O espírito é a parte de nós que se conecta com Deus. É a nossa conexão, o ponto de conexão com Deus. É o que nos dá vida. Em hebraico, a palavra espírito significa sopro ou vento. E ali em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele diz que soprou a vida dentro dele. Isso é muito incrível, muito bonito, né? A gente precisa estudar as coisas entendendo cada significado que tem ali por trás. Na Bíblia diz que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nesse vídeo, eu vou trazer muita coisa sobre a Bíblia, porque é o nosso guia espiritual. É o livro, o manual que nos faz entender da vida e do nosso espírito. Então eu vou trazer várias citações aqui. Então na Bíblia diz que nós precisamos alimentar o nosso espírito. E o que é o alimento do espírito, né? Vai comer? Não! O alimento do espírito são três coisas: a oração, o jejum e um devocional. Eu vou explicar aqui para vocês cada ponto desse. O que é a oração? A oração é um diálogo nosso com Deus. É aquele momento que a gente ora, o momento que a gente conversa, simplesmente conversa, uma conversa com Deus. E quando a gente conversa, um fala e o outro escuta. A gente também tem que aprender a escutar a voz de Deus quando Ele fala com a gente. E Deus fala com a gente, pessoal, de maneiras diferentes para cada um entender. A maneira que eu entendo não é a mesma maneira que você entende. Então Deus vai usar a particularidade de cada um e Ele fala com a gente. Mas a gente precisa, fechar a boquinha para Deus poder falar. Sabe, quando a gente era pequeno, nossa mãe falava: não interrompe quando os outros estão falando. Pois é, não interrompa Deus quando Ele for falar. Ou pelo menos se cale para que Ele consiga falar. Então a oração é isso. É um relacionamento com Deus, onde você conversa com Ele. É um diálogo. Um fala e o outro escuta. Você fala, depois Ele fala. E é assim, pessoal. É um beabá. Uma coisa tão simples que a gente precisa, muitas vezes, se lembrar disso. Porque o nosso desespero, às vezes, é tão grande que a gente não quer nem esperar Deus falar alguma coisa. A gente já quer decidir e vai tropeçando nas pedras por si só. Quanto mais contato você tiver com Deus, mais o seu relacionamento com Ele vai crescer. É igual um relacionamento com qualquer pessoa. Qualquer pessoa no seu trabalho. Tem aquelas pessoas que você fala mais e tem as pessoas que você fala menos. De quem você é mais amigo? De quem você fala mais, de quem você tem mais contato. Então é assim com Deus também. Deus, Ele gosta de se relacionar com a gente. E a oração também é um convite para que Deus participe da tua vida. Você está convidando Deus, você está pedindo opinião, você está pedindo que Ele participe do teu dia, você está pedindo que Ele fique contigo durante o teu dia, com a tua família, que Ele fique na tua casa. É um convite para Deus participar da tua vida. E outra coisa importante sobre a oração, pessoal, é que você não tem que orar para mudar Deus. Você tem que orar para você se mudar. Muitas vezes a gente pede coisas de Deus incansavelmente, mas na verdade nós temos que mudar, nós temos que mudar nosso jeito, nós temos que melhorar o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nós temos que melhorar o nosso relacionamento no trabalho. Não é Deus que você tem que mudar, é você mesmo. Tá bom? E eu vou te dar aqui, como nas outras aulas, 4 dicas práticas para você praticar a oração. A primeira delas é: sempre separe um tempinho durante o teu dia para você orar. Sempre separa um tempinho, coloca no alarme do teu celular, do teu relógio, um tempinho para você orar. Aí você vai orar todo dia. Segunda dica: procure um lugar quieto, um lugar tranquilo, que você tenha acesso todos os dias. Não pode ser, é a biblioteca da minha faculdade, porque você não vai lá sábado e domingo. Tem que ser um local que você vai todo dia. Pode ser o teu carro, que você muitas vezes fica ali sozinho, né? Em silêncio. Você tem controle de tudo, a música, tudo. Pode ser à noite no teu quarto. Pode ser durante o teu banho. Momentos que você fique sozinho, que você tenha acesso todo dia
e que seja um momento, um lugar tranquilo. Você possa ficar ali, tendo seu momento com Deus. Terceira dica. Converse com Deus como você conversa com seu pai. Converse com Deus como você conversa com seu amigo. Enxergue Deus como seu pai e seu amigo. Isso vai facilitar muito as coisas. Deus não é um cara que está sentado lá no trono esperando, olhando aqui para a terra, esperando para alguém cometer algum erro e ele tacar um raio, não. Não, gente, Deus é pai, Deus é nosso amigo, Deus quer nosso bem. Deus tem planos de nos fazer bem e de nos dar um futuro extraordinário. Ele quer que a gente tenha conexão com Ele, entenda o plano dele para nossa vida. Então enxergue Deus assim, não enxergue Deus como um carrasco. Deus não é carrasco, isso seria tão mínimo para Deus. Deus é tudo de bom, Deus tem gratidão no coração de Deus, tem alegria no coração de Deus, tem amor no coração de Deus, tem compaixão no coração de Deus, tem perdão no coração de Deus. Então enxergue Deus como seu amigo, como seu pai, como alguém que quer o melhor para você. E que realmente é isso. Quarta dica, conversa com Deus sobre o teu dia. Não fica só pedindo coisa, não. Conversa com Ele sobre o teu dia. A hora que você acordou, o que aconteceu, alguma coisa relevante que aconteceu no teu dia, no teu trabalho, na faculdade, na escola, na tua família. Alguma coisa que você está pensando em fazer, uma coisa que você está pensando em empreender. Conversa com Deus assim. É simples. Oração é simples. Não precisa ser repetitiva. Não precisa ser só você pedindo coisa. Imagina se o teu filho chega pra ti só pra pedir coisas. Pai, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Pai, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. E quando a gente não dá, ele fica fazendo birra. Ele não chega, não dá um beijo, não dá um bom dia, não dá um abraço, não tem um diálogo, não tem um momento com a gente e só fica pedindo coisa. Provavelmente dinheiro. Isso não é legal. E já que a oração é um relacionamento com Deus, você precisa praticar isso da forma certa. Dialogue com Deus da forma certa. Ele é teu amigo. Conversa com Ele sobre o teu dia, sobre tua vida, sobre tuas emoções, sobre teus pensamentos. Não fica só pedindo coisa ou repetindo coisas. Conversa com Ele, abre teu coração, é Deus. E a gente tem essa oportunidade de conversar com Deus por causa de Jesus. A gente não precisa do intermédio de alguém, não. Jesus veio aqui exatamente para isso, para quebrar esse intermédio. Pratique a oração é poderosa e a oração transforma o nosso ser. Eu vou te trazer também 3 benefícios que a oração nos traz. O primeiro deles é que diminui a ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, orar diminui muito a ansiedade. Diminui muito a ansiedade. Eu falo por mim mesma. Tem momentos que eu fico muito ansiosa. E eu aprendi a equilibrar isso. Mas tem horas que não tem nada, nenhum exercício, nada que tenha efeito, somente oração. Então, antes de fazer todos os exercícios contra a ansiedade, já começa orando. Já começa orando porque é tira e queda. E faz as outras coisas também. Se você tá ansioso, se você não consegue dormir, se você tá pensando repetitivamente sobre uma coisa, ora. Ora sobre isso e conversa com Deus sobre o restante do teu dia. Porque não vai adiantar também você ficar orando só falando sobre essa situação, só repetindo cada vez mais no teu cérebro, só vivendo cada vez mais aquele momento. Não entra nesse loop, pelo amor de Deus. Entrega nas mãos de Deus. Isso que tá fazendo você ficar ansioso. Fala assim, eu entrego tal coisa nas tuas mãos, eu tô ansioso por causa disso, eu tô ansiosa por causa disso. Muda as minhas emoções, cuida do meu ser e vai conversar com Deus sobre outras coisas. Não fica repetindo, não entra nesse loop não, pelo amor de Deus, senão vai piorar muito. Como eu te falei, a oração é um diálogo, não é um repeat de uma frase não, por favor. Segundo benefício de você orar, a oração promove sabedoria. Você toma decisões com mais assertividade. Quando você ora, você fica mais sábio. Terceiro benefício, traz transformação para a tua vida. Você se faz muito autoanálise quando você ora. Você faz muito autoanálise quando você ora, de verdade. Quando você tem aquele momento com Deus, você faz muita autoanálise. Você se coloca no seu lugar. Você sabe muito bem as coisas que você fez, as consequências que você teve, e você se coloca no seu lugar de filho de Deus, um coração humilde. Isso traz muita transformação para a tua vida, porque você, a partir dali, é capaz de perdoar. Você, a partir dali, é capaz de ser mais flexível com as pessoas. Você, a partir dali, tem mais empatia. A partir dali, você é mais humilde. E você é mais de bem com a vida. E tantas outras coisas. Tudo isso vai te fazer ser mais feliz, ser mais cheio do Espírito Santo, ter os frutos do Espírito,
Isso pode ficar para outra aula, que é muito complexo também. Então, gente, a oração transforma a nossa vida. E eu vou te fazer aqui o desafio da oração, que vai ser separar 5 minutos do teu dia para você orar. Coloca lá no relógio, aquele horário que você sabe que não vai ser interrompido, que você vai ter acesso àquele lugar especial, tranquilo, e você vai conseguir ficar 5 minutos orando. Pode parecer uma eternidade no início. Pode parecer uma eternidade, mas não é. São só 5 minutos. Olha só, são só 5 minutinhos. 5 minutinhos. E você perde muito mais do que isso no Instagram, tá? Eu sei que você perde muito mais do que 5 minutos no Instagram. E você agora vai investir 5 minutos da tua vida, todos os dias, para orar. Você vai botar um horário para apitar no teu celular. Você vai para aquele local especial. Você vai orar 5 minutos, vai passar rápido. Quando você está conversando, é tão legal. Quando você conversa com um amigo, vai passar rápido. Coloca um louvor, cria um ambiente, cria um clima. Logo quando eu comecei a minha jornada cristã, eu não tinha muito hábito de orar. E eu não sabia muito como orar, né? Sabe o que eu fazia? Eu escrevia cartas para Deus. Era como se fosse o meu diário, como se eu estivesse enviando para o céu, para Deus. Olá, Jesus. Começava assim. Tudo bem? Aqui é a Miriam. Hoje eu acordei assim, assado. Eu fui fazer tal coisa. Eu contava tudo. Gente, foram anos fazendo isso. Isso me desenvolveu muito espiritualmente. Muito, muito, muito. Eu tenho saudades dessa época que eu fazia cartas para Deus. Eu comecei desse jeito. Depois eu comecei a orar mais, sabe? De joelho mesmo. Acordava de madrugada para orar. E a minha vida foi evoluindo muito. Principalmente na área espiritual. Eu aprendi tanta coisa mesmo. Eu me transformei tanto. Quem me conhece sabe. Quem tá assistindo e me conhece sabe o quanto eu transformei. Então, pessoal, crie métodos. Crie métodos. Se você não sabe o que falar pra Deus, faz cartinha pra Deus, então. É rapidinho, passa rápido, é legal. Eu fiz isso muitos anos, eu vou até voltar a fazer isso, porque é muito bom. Às vezes você é tipo eu, que gosta de escrever, eu falava muito mais coisas escrevendo do que quando eu tava orando. Isso é muito legal, a gente sente Deus mesmo sendo nosso amigo. E sente Ele perto. Então fica esse desafio pra você de orar 5 minutos, coloca lá no teu relógio, aquele horário bom, 5 minutos pra você orar todo dia. E depois você vai ver que isso vai aumentar, e você vai ser um expert em oração. E olha, gente, a oração é o nosso meio de comunicação com Deus. Às vezes você quer ser abençoado, às vezes você quer ter acesso a Deus e não sabe como. Ai, Deus não me responde. Você tá orando? Você tem que orar. É o nosso meio de comunicação com Deus, é o nosso telefone conectado direto com Deus. É só puxar do gancho e começar a falar. Isso vai te trazer inúmeros benefícios. Aqui eu citei só alguns. Isso vai te trazer inúmeros benefícios. Orar é consultar quem já viu o teu futuro. Vai direto na fonte, vai em Deus. Vai em Deus ver o teu futuro. Vai em Deus pedir direcionamento pro teu futuro. Não fica bobeando aqui e acolá, não. Você tem acesso. Entre pela porta da frente e fala com Deus. Você não precisa ficar tateando por aí não, ouvindo opinião de um e de outro. Você tem acesso a Deus, meu filho. Puxa o telefone, tira do gancho e fala. Orar é consultar quem já viu o teu futuro. E o que é devocional? Que eu falei lá no início. Devocional, essa palavra vem de devoção, de você se dedicar a alguém, você se empenhar em alguém. Então, no contexto aqui do nosso vídeo, que a gente está falando de vida espiritual, devocional é você se dedicar a Deus, ter um momento com Deus, tirar um momento do teu dia para você dedicar a Deus. E o devocional é diário. Todos os dias você precisa fazer o seu devocional. Eu faço meu devocional todo dia. E como é que você faz um devocional? O devocional é leitura da Bíblia, leitura de... Tem umas Bíblias que tem devocionais nela já. Além da mensagem bíblica, dos livros da Bíblia, tem textos lá que são reflexões de pessoas cristãs, de aplicação da Bíblia na vida delas. Isso é muito, muito, muito interessante. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo indicações de Bíblias com devocionais. Vocês vão gostar muito. A minha Bíblia devocional é a Bíblia da Joyce Meyer. Vou colocar o link dela também para vocês verem. E para que eu tenho que fazer um devocional? Porque essa é a nossa forma de se conectar com Deus. Essa é a nossa forma de ter acesso à mente de Deus todos os dias. Essa é a nossa forma de transformar a nossa vida. É uma das formas de nos fazer bem. Essa é a forma de a gente alimentar o nosso espírito.
uma das formas da gente alimentar o nosso espírito. Então o devocional é super importante, ele é essencial para o teu espírito, assim como a oração e o jejum que eu vou falar daqui a pouco. Então lá vai 3 dicas práticas para você exercer o seu devocional. A primeira delas, escolha um lugar tranquilo que você tenha acesso todos os dias. Já falei muito sobre isso aqui. Segunda dica, tenha um plano de leitura. Veja o que você vai ler, a Bíblia, algum texto, ver vídeos de pregações, também isso tudo é devocional. Terceira dica, convide alguém para fazer esse devocional com você. Quando você convida alguém para fazer com você, é mais legal, porque você pode comentar as coisas que vocês dois estão lendo. Então fica muito mais didático. Cada um ensina para o outro o que aprendeu com aquela passagem bíblica. É muito mais interessante. Acho que para quem está iniciando, fica mais leve também, fica mais rápido. Você vai mais longe quando você está com alguém te acompanhando. E agora vamos falar sobre jejum. Jesus, durante a vida dele aqui na Terra, ele nos mostrou o quanto a gente precisa de jejum, de oração, jejum e devocional. E antes de Jesus partir para iniciar o ministério dele aqui, ele passou 40 dias jejuando no deserto, se preparando espiritualmente para isso. Então, o que é jejum? Jejum é uma prática espiritual. Quando você tira da sua alimentação uma coisa que você gosta de comer. E você faz aquilo num período específico. Agora, você precisa fazer isso, tirar esse alimento da tua dieta, da tua alimentação por um período de tempo, mas você precisa orar. Porque só tirar o alimento, isso daí é uma dieta. Jejum sem oração é dieta. Então você precisa tirar o alimento e orar em conjunto. E, gente, vocês precisam saber também que jejuar não é uma moeda de troca. Você não vai jejuar para conquistar aquilo. A gente jejua para alimentar o nosso espírito. A gente jejua para crescer espiritualmente. Não é uma moeda de troca, eu vou jejuar para tal coisa. Não, você vai jejuar para crescer espiritualmente. E também jejum não é uma punição, não é um martírio. Jejum é uma dedicação que você está tendo a Deus. Isso tem que te dar prazer, por isso que você tem que orar. Jejum é uma forma de se moldar a Deus, de se moldar as vontades de Deus, de se moldar a identidade de Deus em você. Jejuar é enfraquecer a carne, fortalecer o seu espírito. Você entra num modo espiritual quando você está jejuando. Muitas coisas acontecem no teu dia, às vezes tentando te tirar do jejum, tentando te tirar do sério, tentando fazer você ficar irritado, mas você precisa lembrar que você está jejuando. Você está num momento de dedicação espiritual, de purificação espiritual, de elevação espiritual, de transformação espiritual. Momento de contato profundo com Deus. E eu vou te dar 3 dicas práticas para você jejuar. Escolha um alimento que você gosta muito, que você vai sentir falta durante o teu dia. Esses dias eu fiz um jejum de café. Sou uma pessoa que gosta muito de café. Eu fiz um jejum de café e foi bem difícil. Eu ficava com muita vontade de tomar café. E a segunda dica é que você determine um período de tempo que você vai ficar sem esse alimento. Você precisa determinar esse período de tempo. Não é para sempre. É só ali enquanto você tá jejuando e orando. Terceira dica, faça seu devocional todos os dias, para que você tenha contato com Deus. Não esquece que jejum sem oração é dieta. Então você tira o seu alimento que você gosta, você vai ficar sem por um período de tempo e você precisa ter seu devocional com Deus, sem falta. Bota no alarme para você não esquecer. Vai para aquele lugar tranquilo para que você consiga praticar isso realmente todo dia. Chama alguém para praticar isso contigo. Vai ficar mais didático, mais legal. E eu vou te deixar aqui o desafio jejum. O desafio jejum vai ser você tirar um alimento que você gosta hoje. Você vai tirar hoje um alimento que você gosta e vai ficar um período de tempo sem comer ele. E nesse período de tempo você vai orar. De vez em quando, eu sei que a gente faz nossas coisas durante o dia, mas de vez em quando você vai orar. Você pode botar aí um alarme para você orar, para você entrar em comunhão com Deus, para você se desconectar do mundo e se conectar com Deus. Então esse vai ser o desafio. Então, pessoal, essa foi nossa terceira e última aula da série Corpo, Alma e Espírito, que nós somos formados desses 3 pilares, né? Na do corpo eu falei o que a gente faz para melhorar o nosso corpo, desempenho. Na da alma, o que a gente faz para melhorar o desempenho da nossa alma, quais são os pilares da alma. E no espírito vocês viram tudo aqui. Então, pessoal, comenta aqui embaixo o que vocês aprenderam. Comenta se vocês gostaram da aula. Indica também
para 3 amigos que precisam ouvir sobre esses temas: corpo, alma e espírito. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.